Quem são os três espíritos imundos citados em Apocalipse 16, versos 13 e verso 14? Por que é importante saber isso e o que isso significa para a sua vida, para a minha vida, nesse tempo solene que nós estamos vivendo, onde espíritos de demônios, de uma forma quase que imperceptível, estão carcomendo a sociedade, os meios de comunicação, as mídias, filmes e tantas outras coisas, especialmente através do entretenimento. Satanás enganando, enredando pessoas que não têm sensibilidade espiritual. Eu vou ler para você. Apocalipse 16, verso 13 diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. 3 bocas que falam: a boca do dragão, a boca da besta e a boca do falso profeta. A boca é um instrumento de fala, e aqui significa a política desses 3 poderes que estão pregando as mensagens, as doutrinas de demônios, e a Bíblia chama isso de vinho das suas prostituições, e estão enganando milhares e milhares de pessoas. Também chamado o vinho da Babilônia, da confusão. Então vamos lá. Quem são esses 3 espíritos imundos? O que eles fazem e como isso afeta a minha vida espiritual, se eu assim permitir? A Bíblia diz: saiu da boca do dragão. O que o dragão está falando? O dragão é Satanás. Satanás, ele nunca fala diretamente. Ele usa meios, ele usa médiums, ele usa instrumentos. Lá em Gênesis 3, especialmente no verso 4, ele lança o fundamento do que ele fala hoje, a imortalidade da alma. E a sua fala hoje é através do espiritismo, em suas diversas formas, pregando a imortalidade da alma. Você vê isso em filmes, em telenovelas, dramaturgias, em várias séries, de diversas maneiras. Satanás está falando, pregando, usando o paganismo ou o espiritismo moderno. E como isso tem crescido até no meio chamado cristão. E por trás disso está uma doutrina de demônios. Essa doutrina é chamada imortalidade da alma. Então, esse espírito imundo está falando, sai da sua boca, através do espiritismo, é o primeiro espírito imundo. A Bíblia diz que a segunda boca, a boca da besta, o poder papal, o poder romano religioso, esse poder também fala. E o que ele fala? Qual é o seu engano, o seu vinho, a sua Babilônia, a sua fala babilônica é contrária à lei de Deus. Daniel 7:25 diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Então, que você vê a fala desse poder. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens e esculturas, foi excluído, foi apagado. Para substituir o segundo mandamento, colocaram o 10º mandamento em 2, dividiram em 2 mandamentos. Mas especialmente a mudança do 4º mandamento, do sábado bíblico para o dia do sol, o domingo. Então, esse segundo poder, a besta, o romanismo, o poder papal, fala da mudança da lei de Deus para atingir o próprio Deus. Todavia, por trás está o dragão, Satanás, usando esta boca também. O terceiro espírito imundo, a Bíblia diz que é o falso profeta.
E é interessante que esses espíritos são semelhantes a rãs, mostrando a repugnância, mostrando a sujeira, a imundície desses poderes. E esses poderes, a Bíblia diz que além de serem semelhantes a rãs, são espíritos de demônios, essas 3 bocas. E o falso profeta é o cristianismo apostatado, especialmente nos Estados Unidos da América do Norte, que estendeu a mão para o papado, aceitando as 2 grandes doutrinas mentirosas, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, coisa que não existe na palavra de Deus. Então, a aceitação das normas do Espiritismo e a santidade do domingo, ou seja, os protestantes que nasceram ali no período da Reforma, que protestaram contra as inverdades, eles apostataram. E hoje aceitam, apoiam e têm aliança, estenderam a mão. Havia um abismo no passado entre os cristãos americanos e o romanismo. Hoje existem alianças, hoje existe uma aliança, existem pactos. E eu não vou citar aqui por uma questão de ética as denominações que já estenderam a mão ao papado. Então, esse terceiro espírito imundo, o falso profeta, tinha sido um verdadeiro profeta, hoje é um falso profeta, como foi Balaão. Antes um verdadeiro profeta, depois se tornou um falso profeta. Então, este trio de poderes religiosos constitui a grande Babilônia nos últimos dias. Por que isso é importante para mim e para você? Porque nós estamos inseridos no mundo religioso, no mundo político, e nós vemos ações desses poderes trabalhando para enganar. E essas 3 bocas, elas têm 2 mensagens que vão unir a cristandade e unir a igreja e o Estado. A imortalidade da alma vai ser a união religiosa e a guarda do domingo vai ser a união política religiosa. Por quê? Porque virão leis políticas para salvaguardar a família, o meio ambiente, o bem-estar da comunidade, e isso é um engano. Eu quero terminar lendo para você uma citação do Grande Conflito que está aí no vídeo, página 588, você pode então ler aí, eu vou ler aqui e você vai ler aí. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás, o dragão, há de enredar. O que é enredar? Colocar em rede, colocar numa rede, enganar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, o espiritismo, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o domingo, o último engano, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através da voragem, do abismo, da separação, para apanhar a mão do espiritismo. Isso já aconteceu, isso aqui é profecia cumprida. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mão ao poder romano e sob a influência desta tríplice união, este país, a América do Norte, seguirá as pegadas de Roma, conculcando, ferindo os direitos de consciência. Dias proféticos. Dias proféticos. 3 espíritos imundos, espíritos de demônios, pregando 2 mentiras, 2 enganos, a imortalidade da alma e a guarda do domingo. Querido irmão, querido amigo, siga a palavra do Senhor. O sábado é o dia sagrado criado por Deus para o homem, para a humanidade. O sábado não é dos adventistas do 7º dia. Aliás, quem ensinou os adventistas do 7º dia a guardar o sábado foram os batistas sabatistas dos Estados Unidos. O sábado é bíblico, estude na palavra de Deus. E a Bíblia diz em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. O homem não é imortal, o homem não tem uma alma imortal. O homem é mortal. E o homem
A palavra alma ali, a pessoa, o homem é mortal. Que Deus abençoe você. Que, como diz Pedro, você esteja firme na segura palavra profética, nesses dias de engano, nesses dias de mentira, através do espiritismo, através do papado e através do protestantismo que apostatou e já se uniram doutrinariamente falando. Que Deus abençoe você, firme nas promessas e na palavra de Deus.